chamado versus responsabilidade. Em toda a história bíblica, podemos ver personagens que tiveram que abrir mão de algo importante para viver a plenitude de seu chamado. Abraão precisou se apartar da sua parentela, e mais na frente ele precisou sacrificar o filho da promessa. O sacrifício não aconteceu, porém, o Senhor queria testar a sua disponibilidade e a sua intencionalidade em obedecer à vontade do Senhor. José precisou ser vendido como escravo por seus irmãos para viver o seu chamado de governar. Daniel precisou enfrentar a cova de leões para viver o seu chamado. Eliseu precisou largar tudo o que tinha construído, suas terras, seus animais, para viver o seu chamado. E em inúmeras outras histórias, a gente vê Pedro precisou largar o seu trabalho como pescador para viver o seu chamado. O que a gente entende é que quando o Senhor diz assim, venham, me sigam, precisamos estar com o nosso coração disposto a obedecer. Paulo teve a sua vida revirada do avesso, de perseguidor de cristãos, passou a um discípulo do Evangelho. E foi um dos discípulos quem mais converteu almas a Jesus, ao Senhor. Então, você está disposto a arcar com a responsabilidade que teu chamado te traz? Quando o Senhor nos chama, precisamos entender que num percurso iremos perder grandes coisas. E se a gente for elevar o nível, a gente traz a Cristo. Cristo renunciou toda a sua glória, todo o seu poder. Ele era onisciente, onipresente e se humilhou, se encarnando como homem para viver o seu chamado. Quando ele estava prestes a passar pela crucificação, ele disse a Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia que seja feita a tua vontade. Então, Cristo é o nosso maior exemplo de sacrifício, de entrega e de submissão à vontade de Deus. Quando o Senhor nos chama para viver para Ele, precisamos ter em mente que já não é mais a nossa vida, já não é mais a nossa vontade, mas a vontade do Senhor que vai operar em nossa vida. E precisamos entender que o nosso coração precisa estar disposto a obedecer, por mais que doa, porque nem sempre é fácil. Seguir chamado não é fácil, vai nos custar. Porém, quando a gente entende o real valor, e o real valor está em ter a Cristo, em viver para Cristo, entendemos o que Paulo entendeu. Que toda perda se torna em ganho. Pelo simples fato de conhecermos, de termos a Cristo. Então, viver chamado não é fácil. Esses dias eu me peguei chorando muito e dizendo ao Senhor, eu não consigo, eu não sei se eu consigo. Ao longo desses 2 anos de vida cristã, o Senhor me cobrou renúncias dolorosas. Precisei renunciar a pessoas, precisei renunciar vestimentas, precisei renunciar o cabelo, a progressiva. Inclusive ele tá aqui escovado, tá, gente? Não fiz progressiva novamente. Precisei renunciar a trabalho. E tem muito mais que eu tenho que renunciar. Precisei renunciar ao meu orgulho. Aprender a perdoar no meio do caminho. Afinal, Cristo é o nosso maior exemplo, né?
E Ele está aí nos perdoando todos os dias, nos ensinando todos os dias com Sua infinita bondade e misericórdia. Então, seguir a vida cristã não é fácil. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquele que quer vir até mim, pegue a sua cruz e siga-me. E cruz representa sacrifício, representa entrega, representa serviço. Quando reconhecemos o Senhor como Salvador de nossas vidas, a gente já não tem mais voz ativa, mas a voz que rege nossa vida é a do Senhor. O Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, o Senhor é bondade. E o que eu posso dizer a vocês é que nada do que eu perdi eu vejo como perca. Muito pelo contrário, eu vejo como lucro, assim como disse Paulo. Pois o que eu desfruto hoje na presença do Senhor, eu já não vejo mais a minha vida sem Ele. Eu já não me reconheço sem Ele. E tudo que Ele nos oferece é bônus. Pois quando seguimos em obediência, somos muito abençoados. E o que Ele nos dá ao longo da caminhada, por mais que seja dolorosa, pois viver chamado dói, não se compara com o simples fato de ter a presença dele em nossas vidas. E eu não trocaria nenhuma dessas coisas que eu já perdi ao longo desses 2 anos, que não é perca, é ganho. Não trocaria nada, pois hoje eu me sinto completa. Por mais que tudo esteja a desmoronar à minha volta, eu me sinto em paz, eu me sinto preenchida, pois eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei que Ele é o suficiente. Eu sei que tendo a Ele, eu tenho tudo. Eu me sinto completa, eu me sinto preenchida. Parece loucura, mas nos dias de tristeza eu consigo ter alegria, pois eu tenho a Ele me preenchendo, eu tenho a Ele me consolando, eu tenho a Ele me fazendo olhar para a cruz e dizendo: não se trata do outro, mas se trata de mim. E quão bom é ter a Cristo, quão bom é viver para Ele. E você que não tem a Ele, eu quero só que você conheça um pouco desse Deus que eu sinto, que eu amo viver para Ele. Que vocês deem espaço para conhecê-lo. No início da minha caminhada cristã, eu me peguei muito pensando, mas eu vou ter que parar de fazer o que eu gosto, de vestir o que eu gosto, eu vou ter que parar de sair para as festas, achando eu que sentiria falta de qualquer coisa desse tipo. Vem, vem o seguinte questionamento: o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar, e aí a gente entende que quando a gente tem a Cristo, nenhuma opinião importa, nenhuma falta nos faz falta, pois temos a Ele. A única opinião que importa é a dele. A única presença que importa é a dele. Ele é amor. Ele é misericórdia. Mas também ele é fogo consumidor. E andar com ele é ter lealdade. É viver em obediência. É saber que assim como ele é amor, ele também é justiça. E a justiça dele sempre cairá sobre nossas ações. Então, eu te convido a fazer uma autoanálise. Você de fato tem se entregado ao teu chamado? Você tem sido responsável com o teu chamado?
Você de fato tem dado ouvido à voz do Senhor e aquilo que Ele espera de você? Se não, eu te peço para reavaliar, buscar o Senhor e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te ouvir. Eu quero te seguir verdadeiramente. Pois eu espero de verdade. Ai, como eu queria que cada um de vocês que vão ver esse vídeo desfrutasse do que eu tenho desfrutado na presença do Senhor. Eu não consigo trazer em palavras, porque o natural não descreve o sobrenatural. Mas eu espero que o Espírito Santo do Senhor possa tocar o coração de vocês e que vocês queiram conhecê-lo, que vocês tenham oportunidade para que ele entre em suas vidas e trabalhe através dela. Pois grande é os planos do Senhor para a nossa vida. E nada, nem ninguém, nem principados, nem potestades pode parar os planos do Senhor. Então, agarra o teu chamado com unhas e dentes. Se disponibiliza à vontade do Senhor e desfruta da plenitude de viver o teu chamado, o teu direcionamento. Quem tem ouvidos, ouçam a voz do Espírito Santo e o que ele tem dito para o seu povo e para a sua igreja. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem despertado o seu povo. Então, que vocês sintam um pouquinho desse Deus maravilhoso que eu sirvo e que sintam vontade de buscá-lo, de conhecê-lo. E desfrute da grandiosidade e do poder desse Deus majestoso e poderoso. É uma alegria dele, tá? É uma alegria para mim falar dele. E eu espero que vocês possam ser contagiados com essa graça que eu estou sentindo, com essa presença maravilhosa. E que a vida de vocês possam ser preenchida pelo Espírito Santo do Senhor.